E aí, meus queridos capivaras, de volta para mais um jogo. Semana do H2, torneio de xadrez num dos maiores clubes de pôquer do Brasil. O melhor clube de pôquer do Brasil, pessoal. Quem não conhece o H2, vá conhecer. Tem uma sede em Campinas. A sede principal é em São Paulo, tem em Curitiba também. Eles estão fazendo um evento, pelo que eu estou sabendo agora, todo mês vai ter um evento lá para jogadores que estão iniciando e para quem já é iniciado. A primeira etapa foi em fevereiro, dia 21, ao qual eu saí campeão. Hoje eu trouxe uma partida aqui para vocês. E agora, dia 29, nesse final de semana, domingo, tem a segunda etapa. Dois torneios de novo e eles dobraram a premiação do torneio. Tá chegando a quase 2K garantido aí, beleza? E tem aí, eles lançaram também a H2 Chess Academy. Né? Então eu vou deixar aqui embaixo na descrição as informações para vocês estarem visitando o site. Podem falar lá com o Rodolfo, que é o responsável. E também quero mandar um abraço para toda a equipe do H2, né? E a todos os participantes que prestigiaram a primeira etapa. Bom, essa partida é contra o Juan. Eu vou ver com o lado do Juan para baixo, para ver onde ele pode melhorar as situações, as variantes aí. E espero que ele goste dessa revisão aqui, né? Um review aqui para ele. E vamos ver como é que foi aqui essa partida. Bom, foi C4, eu joguei de branca, C4 cavalo F6, B3, D5, E3. Aqui ainda não está definido. São alguns lances estranhos aqui, mas pode ainda virar peão-dama. Começou com inglesa, mas também teve ali um B3 bem parecido com o Larsen ali, né? Então, por enquanto, ainda não definiu o que aconteceu aqui ainda. E5 foi jogado por ele, um lance natural, dominando o centro. Isso é importante fazer nas partidas. C captura D5, abrindo aqui uma diagonal para o bispo. Cavalo captura D5, bispo B2, colocando pressão no ponto de E5. Bispo D6, um excelente lance. A3. Esse A3 ele é um pouco mais assim, é um lance lento, é um lance de caráter defensivo. A ideia é permitir que as negras não entrem com o cavalo em B4 ou até mesmo um bispo entre em B4. Então foi aqui cavalo C6, protegeu o peão de E5. E aqui cavalo de G, E2. Outra jogada natural, eu acho que aqui seria, por exemplo, D3 ou até mesmo cavalo em F3 seria uma opção aí. Ele jogou aqui este lance, dama E7, aumenta a pressão do ponto de A3, não permitindo que a torre de A1 vá para C1. Cavalo C3, bispo E6. Aqui até o momento a posição segue equilibrado, ambos desenvolveram as suas peças menores. E aqui cavalo por D5, essa jogada é importante, vale lembrar que nós temos dois cavalos conectados. A ideia é capturar em D5 e posicionar o outro cavalo em C3. Bispo recuou, B4, ganhando espaço na ala da dama e cortando a conexão do bispo e da dama em A3. A6, uma jogada sólida, evita o cavalo B5 e evita o bispo B5 cravando aqui o cavalo. E aqui, cavalo E4. A ideia é provavelmente capturar em D6, mas depende muito de como as negras jogarem. Eu posso tentar aí caçar o bispo de casas brancas aqui, que vocês podem observar que o bispo que tem mais efetividade aqui é o bispo de casas brancas, olha só. Ele tem mais casas livres. Já esse bispo de D6 não tem muitas opções, ele está travado. Bom, foi roque o lance e aqui H4. F5, excelente lance. Cavalo G5, a ideia é pegar o bispo branco. E aqui esse lance eu acredito que já começa a ser uma imprecisão. Aqui o melhor lance seria bispo
com a intenção de pressionar o ponto de G2 e não entregar assim tão fácil o bispo de casas brancas. Aqui poderia seguir com dama C2, por exemplo, aí rei H8, bispo C4, e, por exemplo, se bispo captura G2, torre G1, e a posição aí segue sem perspectiva para as negras, porque agora não tem para onde escapar com o bispo. Bom, e aqui a posição segue, por exemplo, por bispo por C4, dama por C4, torre de E8, e a posição aí segue um pouco melhor para as peças negras, aí podendo aqui jogar tanto G3 quanto F3 para tentar sair com o rei para uma dessas casas aqui. Ó. Bom, aqui foi o H6, cavalo por E6, dama por E6. E aqui, como vocês vão poder observar, o par de bispos nas boas diagonais, na diagonal que vocês vão observar em A2 e G8 e A1, H8 vão fazer diferença. Só que vamos ver como é que aproveita isso aí. Torre C1. Por enquanto, aqui ainda as brancas estão na abertura, fazendo o desenvolvimento. Agora existe uma ameaça de bispo C4 pegando a dama ou o rei. Aqui ele precisa tirar o rei ou a dama. Acho que rei H8 poderia ser um lance natural, com uma posição ainda equilibrada. E aqui dama H5. Tá aí um lance extremamente agressivo, esse lance. É um lance que põe pressão. É um lance que, por enquanto, não faz nada, mas é um lance expressivo, porque a dama está atacando. Eu posso eventualmente tentar alguma coisa como F4 ou G4, enfim. Depende muito do que as negras forem fazer aí. Bom, aí ele jogou dama, cavalo E7. Jogou cavalo E7 aqui, reposicionando o cavalo, levando o cavalo para proteger o rei. E aqui F4, esforçando-se por abrir aí a diagonal de H8 a 1. Rei H7. E aqui o lance seria G4, que seria um lance para abrir de vez o rei. Abre a coluna e abre também a diagonal aqui. Bom, joguei G3, um lance mais conservador. Aí foi jogado aqui G6, dama F3. E aqui C6, evitando que as dama branca capturem B7. E aqui, outra jogada curiosa seria H5, para abrir de vez o rei. Seria um lance interessante. Eu acabei jogando roque, cavalo G8, D4. Esse lance aqui foi o lance que acabou perdendo a vantagem. Bom, aqui foi um erro, uma concessão, não é um erro gravíssimo, eu não perco uma peça. Na visão do Stockfish, é um erro gravíssimo, né? Perde a vantagem da posição e a diagonal. Quando você tem bispos, você tem que abrir a posição e não fechar. Agora, esse lance fecha a posição. O lance que seria recomendado aqui seria E4, com a intenção de continuar pressionando o rei e os pontos aqui para abrir de vez para os bispos aqui. Bom, D4, E4, um bom lance. Agora aqui a posição segue estabilizada, dama E7. E aqui eu tentei abrir a diagonal do bispo, jogando D5, e o lance aqui seria C5, para fechar a diagonal do bispo de casas brancas. Aqui ele capturou, já achei que isso me ajudou bastante. Bispo captura D5, cavalo F6, o cavalo conseguiu criar uma expectativa de ir a G4. Bispo B3, torre C8. Aqui seria importante perceber que, por exemplo, uma ruptura aqui seria importante, como, por exemplo, A5, ameaçando o peão de B4. Se ele, por exemplo, jogasse dama aqui, poderia jogar A4, esse bispo A2, por exemplo. Nós podemos jogar o bispo vindo para C5 com ameaças de cavalo G4, e esse ponto é bem vulnerável, tanto que aqui eu já preciso tomar alguns cuidados e proteger o ponto de E3. Bom,
Foi jogado torre C8, cavalo G4, dama D2, com intenção de jogar dama D4 e pressionar a coluna de D, porém esse lance não é bom. Aqui as negras deveriam ter evitado de ter jogado torre D8. Bispo B8. Aqui eu convido vocês a descobrirem qual é o lance que as brancas jogam e ganham. Na partida eu não vi. Acabei não vendo. Aqui os dois já estão apurados. Tentem descobrir o lance aí. Bom, o lance aqui decisivo seria dama D7. Agora existe uma ameaça de dama captura aqui e também a torre de C8. Por exemplo, torre de C8, eu posso jogar a torre C8 aqui. Se dama por D7, dama por torre por D7, cheque, e aqui vai levar mate. E aqui, depois desse lance, a posição já é perdida. Não? Ameaçando capturar a torre aqui e também está ameaçando capturar primeiro aqui com cheque. Não? Essa torre aqui está em evidência. Bom, aqui não foi jogado esse lance. Eu joguei um lance um pouco mais não tão tático. Bispo D4. Torre de FD8. Torre por C8. Torre por C8. Torre C1. Ainda assim, as brancas permanecem com uma grande vantagem. Torre captura. Dama captura C1. Dama C7. E aqui dama C5 ameaçando entradas. E aqui a posição já é bem difícil. A posição já deve estar perdida aqui. Acho que ele capturou, eu capturei de peão. Ele jogou bispo C7 e aí bispo D5. B6 eu capturei. Bispo B8 eu joguei A4 e aqui ele abandonou a partida. Bom, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa o seu like, segue o canal. Toda semana aqui a gente vai ter pelo menos um vídeo para vocês. E vejo vocês em Campinas agora nesse final de semana. Um abraço.